Olá, muito boa tarde. Quarta-feira, 11 de janeiro, você compartilha a informação comigo a partir de agora. E termina a greve dos motoristas de ônibus em Itu. E veja também. Mães reclamam que faltam vacinas em unidades básicas de saúde em Itu. Maior preocupação é com a vacinação dos bebês. Estado de emergência em Tatuí. 4 pontes estão interditadas por causa das fortes chuvas. Carros seminovos na mira dos clientes. Crise faz cair venda de veículos novos em até 20%. Brinquedos e brincadeiras antigas estão fazendo sucesso entre as crianças nesse verão. Eles eram mais comuns na época dos nossos pais, mas estão voltando com tudo. Cinco pessoas foram presas na madrugada de hoje em Porto Feliz após roubarem uma casa em Itu. De acordo com a polícia, na fuga os suspeitos tentaram escapar de uma abordagem. Eles trocaram tiros com os policiais. Um criminoso foi baleado e socorrido com ferimentos leves a um hospital da região. Os policiais não tiveram ferimentos. Nos dias de hoje, a gente sempre vê campanhas de vacinação feitas por prefeituras ou até mesmo pelo governo do estado. Você que está em casa não vê? Você que é mãe não vê? É campanha de vacinação? Mas e quando a população vai ao posto de saúde e não encontra as vacinas? Nós recebemos inúmeras reclamações de mães que estão com esse problema em Itu. Elas alegam que várias UBSs estão sem as vacinas. A gente mandou uma equipe lá para apurar a situação em uma delas. É notícia do povo, então manda para o ar. Cauê tem apenas 2 meses de vida. Amanhã já precisa se preocupar muito com a saúde dele. O motivo? O bebê ainda não foi imunizado contra hepatite B e pneumonia porque a unidade básica de saúde do bairro São Judas Tadeu, em Itu, que deveria fornecer as vacinas, não tem os medicamentos. Como está hoje em dia com muitas doenças, ele está sem proteção nenhuma, eu não saio de casa. Eu fico em casa, eu só saio para levar ele no pediatra e volto. Porque eu estou até ligando para não poder ficar saindo muito com ele. E não é de agora que o problema da falta de vacinas tem atingido a UBS. Ariana está tentando, desde dezembro, imunizar a filha Esther, de 5 meses. Agora a preocupação da mãe aumentou, porque a menina está com febre há quase 1 semana. Sem a vacina, a gente fica mais preocupada ainda. Não está imune a essas duas doenças, né? Que é a pneumonia e a meningite. Segundo especialistas, a falta de imunização pode trazer de volta ao Brasil doenças erradicadas após longos períodos de campanhas de vacinação, como é o caso do sarampo e também da coqueluche. Esse é o maior medo da Graziela. Mãe de Isis, de apenas 2 meses, ela também ainda não conseguiu que a filha tome as vacinas contra a rotavírus e a penta. Eu já liguei em outras também, UBS, e também não tem, porém não pode dar porque ela não é, a ficha dela é daqui, aí tem que ficar aguardando, ficar ligando e nunca chega. Aí me dá desespero e eu fico muito preocupada, né? Graziela foi inclusive orientada a ligar toda segunda e quarta-feira para a UBS para verificar a disponibilidade das vacinas, mas... Olha, a vacina não chegou nenhuma por enquanto, viu? Não. Não. Quanto tempo que vai demorar para ela chegar? Então, eu não sei dizer para você, a gente está aguardando a vacina chegar, porque por enquanto não chegou nada. Pois é, e mais uma vez elas vão embora sem imunizar os filhos. Muito bem, que difícil, não é? Em nota, a Secretaria de Saúde de Itu informa que as doses de vacinas são disponibilizadas pelo governo do estado e que desde novembro o envio está sendo feito em menor quantidade. Diz ainda que hoje a Vigilância Epidemiológica recebe a grade mensal de vacinas e que a partir da próxima sexta-feira as doses vão estar disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Sobre a reclamação da Graziela, a última entrevistada da reportagem, que foi informada que não poderia levar a filha em uma UBS de outro bairro que tinha a vacina, a prefeitura respondeu que por conta dessa vacina, a imunização pode ser feita então em todas as UBSs, por conta da falta da vacina. Então a imunização pode ser feita em todas as UBSs, independente de ser a mesma de referência da criança.
Quando a distribuição for normalizada, a vacinação vai voltar a ser feita apenas na UBS de referência da criança, tá bom? Da casa da criança, melhor dizendo, onde ela mora, não é isso? 3 homens, seguindo aqui as informações, foram presos no bairro Jardim Tatuí, em Tatuí, suspeitos de furtarem a fazenda do cantor Fábio Júnior. O crime aconteceu no fim de semana na área rural de Cesário Lange, mas a nota foi divulgada apenas hoje, tá? Segundo a polícia, os suspeitos foram detidos em um carro enquanto transportavam uma grande quantidade de milho. Quando questionados sobre a origem do produto, os homens confessaram que eram comerciantes e que tinham furtado o material para vender. Foram apreendidos 400 quilos de milho da fazenda do Fábio Júnior, portanto. Ainda em Tatuí, as chuvas dos últimos dias causaram transtornos em algumas áreas da cidade. 4 pontes estão interditadas e já foi até decretado estado de emergência. Vem comigo aqui, Palota, é notícia, banda pro ar. Tá difícil se locomover em Tatuí, uma cidade cortada por ribeirões, onde as pontes não inspiram a confiança da população. Tá perigoso cair com o carro por dentro de ponte, sofrer um acidente aí. Tá feia a coisa em Tatuí. Daqui a pouco você não dá pra sair daqui mais, só saindo pela pista mesmo daí. Na manhã dessa terça-feira, a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil interditaram acesso ao Jardim Paulista. As fortes chuvas fizeram o nível do Ribeirão Manduca subir e causar a erosão do solo. Algumas vigas de sustentação da ponte trincaram. Na tarde dessa terça-feira, apenas veículos leves faziam a travessia, um por vez, nesse que é o único caminho para o bairro. Porque ter que ficar dando a volta, daí atrasa muito. Ainda mais quando tá com pressa. O risco de desabamento fez essa outra ponte que dá acesso a um condomínio na cidade ser interditada. Então, ao todo, já são 4 pontes que apresentam problemas em menos de um ano. As outras 2 já caíram. Uma na semana passada no Jardim Ternura, que já estava parcialmente interditada. A situação também foi agravada pelas chuvas. Por sorte, ninguém passava pelo local quando a ponte veio abaixo. O acesso era uma alternativa à ponte do Marapé. Essa vai fazer aniversário de queda. Em março do ano passado, a estrutura cedeu depois de um forte temporal. Isso porque antes do incidente, mesmo constatando problemas nas estruturas metálicas e de concreto, a prefeitura garantiu que não havia risco de desabamento. Em julho de 2016, obras foram iniciadas após o ex-prefeito assinar um convênio com o governo do estado no valor de R$ 671 mil para a reconstrução, mas até agora nada. Os trabalhos estão parados. Na semana passada, a nossa reportagem ouviu a atual prefeita sobre esse problema que ela assumiu. Nós vamos realmente cancelar esse contrato e fazer nova licitação. Queremos fazer o mais rápido possível, porque realmente é uma entrada, é uma ponte que ela prejudica todo o comércio do seu entorno. Enquanto isso, dirigir pela cidade é se sujeitar aos desvios que estão por todos os lados, comprometendo o trânsito que um dia foi tranquilo. Imagina para a rede de supermercados, que trabalha com distribuição de alimentos por 3 unidades na cidade. Tem que dar uma volta em torno da cidade para chegar aqui. O motorista chega estressado, falando que gasta hora, que gasta mais gasolina. É isso aí, é complicado mesmo. Nós procuramos a Prefeitura de Tatuí para saber sobre o que será feito para a recuperação das outras 3 pontes, mas até o início dessa edição ainda não tivemos um retorno, tá bom? A seguir, vamos saber como o prefeito de Jumirim avalia os primeiros dias de sua gestão em 2017. O Manchetes Noticidade volta já. A partir da próxima sexta-feira, o aumento nas tarifas de ônibus intermunicipais em nossa região deve ser suspenso. O governo do estado tem que acatar uma liminar expedida pela Justiça solicitando o cancelamento do reajuste feito no último domingo. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos informa que a medida vai custar R$ 28 milhões aos cofres públicos. O novo prefeito de Jumirim começou o ano cortando gastos. Darcy Schiavi vai reduzir, inclusive, o número de secretarias. Veja. O oficial da PM, Darcy Schiavi, do PMDB, foi vice-prefeito até o ano passado. Mas antes disso, chefe do executivo em outras 2 gestões. Ao assumir o 3º mandato como prefeito no início deste mês, Schiavi ficou preocupado com o orçamento. Então, estou com 710 mil a menos do orçamento de 2016. Mas fazendo uma boa administração e gastando aquilo que a gente recebe, eu creio que vai dar para manter o município.
Ainda segundo o prefeito, uma das medidas de sua administração é o corte de gastos. Ele diz que vai reduzir 4 das 9 secretarias. As pastas de educação, turismo, agricultura e esporte serão anexadas a outras. Jumirim é uma das cidades mais jovens do estado de São Paulo. E como todo município do Brasil, também tem seus problemas. Aqui não se fala, por exemplo, muito em desemprego. O saneamento básico também está em dia. Mas a saúde, o próprio prefeito admite que tem problemas. Nós dependemos muito de outros municípios, de Tietê, de Sorocaba. Então, qual é a primeira dificuldade na saúde? É só o transporte. É muito dispendioso os veículos e também os profissionais que dirigem, os motoristas. Muito bem. Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil de Sorocaba protocolou nesta terça-feira um ofício ao novo prefeito da cidade, José Crespo, informando a ilegalidade na nomeação do vereador licenciado Marinho Marti como secretário de Negócios Jurídicos do município, por ele não ter inscrição ativa na OAB. Segundo o documento, o cargo de direção jurídica só pode ser ocupado por um advogado regularmente inscrito. Marinho Marti teve a inscrição dele cancelada quando passou a exercer atividade incompatível com a advocacia e depois disso não requereu o restabelecimento do registro. Desta maneira, a OAB ainda ressaltou que os atos praticados por Marinho Marti como secretário deverão ser nulos e a permanência dele no cargo poderá gerar medidas judiciais por parte do Ministério Público e até mesmo do Conselho Seccional da OAB de São Paulo. Em nota, a Prefeitura de Sorocaba informa que tomou conhecimento do ofício, mas ainda não teve tempo hábil para analisar o assunto. A crise assusta todo mundo, mas em Iperó, o ano começou com reajuste de salários para servidores municipais. Vamos entender como é que o prefeito conseguiu tal milagre, o prefeito da cidade, porque a repórter Amanda Campos está com ele e tem outras informações também da avaliação que ele faz desses primeiros dias de gestão. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham ao Manchetes Noticidade. Isso mesmo que a gente tem visto aí na nossa região, Barazal, é que grande parte dos prefeitos eleitos que tomaram posse esse ano ainda estão se adaptando, né, ao cargo, sabendo detalhes sobre o município, mas isso não acontece em Iperó. Até porque, né, o Vanderlei Polizelli, né, que é o prefeito, foi reeleito, vai para o segundo mandato, já conhece bem a cidade. Eu estou aqui ao lado dele para falar exatamente sobre isso. Prefeito, a gente soube aí desse aumento que os servidores conseguiram. Como que você conseguiu esse feito? Boa tarde. Boa tarde. É uma questão de planejamento, né? A gente já vem trabalhando nos últimos anos. O nosso município possui o piso mínimo municipal e, mais uma vez, com esse reajuste, cerca de 240 funcionários serão beneficiados com o pagamento agora ao final do mês de janeiro. Apesar da reeleição, as prioridades mudam, prefeito, ou continuam as mesmas? Prioridade sempre saúde e educação, principalmente a gente se adequar à situação financeira do país. A situação que a gente vive hoje é bastante complicado, muito instável e, com certeza, nosso maior desafio é trabalhar na área da saúde e educação para levar serviço de qualidade para a população. E com isso a gente tem que fazer um planejamento maior ainda em relação aos custos e todo o aparato que isso exige, né? Então eu acho que priorizando saúde e educação, mas se adequando à realidade financeira do país. Durante a sua campanha, vocês falaram muito dessa questão mesmo da saúde, né, que era a prioridade. Já tem alguma novidade nesse quesito nessas primeiras semanas de janeiro? Nós já conseguimos encaminhar alguns convênios na parte de equipamento médico, né, para as unidades básicas de saúde. Assinamos ontem mais um convênio do município para a renovação do veículo ambulância SAMU que nós temos no município. Na última semana, nós também assinamos um convênio no valor de R$100 mil para a compra de um veículo, né, de uma van para transporte de paciente, para especialidades. E além disso, a gente ainda tem a questão do novo posto de saúde no bairro de Jorge Wetter, que a gente pretende finalizar essa questão agora. Passamos por problemas, mas continuamos empenhados em resolver essa questão também, que faz parte da área da saúde.
Tá certo, prefeito, muito obrigada. Barazal, eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, obrigado, viu, Amanda? Olha, seguindo aqui com as informações, começa a ser votada nesta quinta-feira, a partir das 10 da manhã, a reforma administrativa proposta pelo prefeito de Sorocaba, José Crespo. O projeto de lei pretende criar secretarias municipais, mudar algumas já existentes, além de criar 156 novos cargos comissionados, que são de confiança e não precisam de concurso público. Os vereadores do PT e do PSOL já se manifestaram contra a reforma. De acordo com a prefeitura, evidentemente ela é necessária para que possa ser feita a gestão municipal de forma adequada. A seguir, você confere o quadro Direitos do Consumidor com o advogado Flauto Holtz. E ainda hoje, por causa da crise, venda de veículos novos cai pelo 4º ano seguido. A gente já volta.